Olá pessoal, bem-vindos de volta. Agora vamos iniciar esse capítulo extremamente importante que é estimativa de flechas. Como vocês sabem, e eu já falei aqui no curso, flecha é algo vital você estimar para que você tenha um bom funcionamento da estrutura. Especialmente se você tiver paredes sobre a laje, que é o caso em questão aqui do nosso curso, dominando a técnica de projetar lajes treliçadas. Mas como é que nós vamos então estimar essas flechas? Nós vamos fazer uso aqui de conhecimentos que nós adquirimos nas aulas anteriores, como por exemplo aquela aula das propriedades mecânicas, que envolve modelaridade, coeficiente de Poisson, momento de inércia, não é? Vamos, claro, fazer uso da geometria da laje, o vão, os carregamentos, que nós já falamos aqui, já comentamos aqui, tá bom? E agora nós vamos calcular flechas. Na verdade, a palavra calcular é muito forte, porque há muita incerteza em cima do comportamento da estrutura, dos parâmetros materiais, se a estrutura está no estágio 2, se a estrutura está no estágio 1, se ela já fissurou. Então há muitos aspectos envolvidos. Por isso que a gente chama, nós não vamos calcular a flecha, nós vamos estimar a ordem de grandeza das flechas. Né? Seria uma maneira mais, até mais humilde, né? Mais correta de se falar. Tá bom? Então vamos lá, vamos estimar as flechas. Imagine que você tem uma laje aí, com esse determinado vão, e na hora que você concreta e após algum tempo, talvez 15 dias, 2 semanas, 3 semanas, né? Há quem deixa até um mês, que é o ideal. Quanto mais tempo, nós vamos ver aqui, quanto mais tempo a estrutura ficar escorada, melhor, porque ela vai ter a capacidade de ganhar elasticidade, né? Então, quanto maior o modo de elasticidade da estrutura, menor é a flecha. Mas você concreta a laje, espera ali alguns dias, 15 dias, 3 semanas, e aí você então desescora a estrutura. E aí, na hora que você tira as escoras, a flecha se manifestará. É o que a gente chama aí de FI, flecha inicial. Essa flecha, basicamente, é uma flecha que vem do peso próprio da estrutura. Desescorou, essa flecha vai se manifestar. Na sequência, você vai executar paredes, né? Se por acaso você for executar sobre a laje paredes de alvenaria, de tijolos, cerâmicos, por exemplo, você vai logo executar essa alvenaria antes, inclusive, do contrapiso. De repente, você vai fazer um contrapiso dentro de cada ambiente. Já se você vai colocar um drywall ou mesmo parede de gesso, aí você primeiro executa o contrapiso, muitas vezes você até executa o piso, o revestimento do piso, depois é que você vem e coloca o drywall ou a parede de gesso, até porque essas paredes dão mais flexibilidade para mudanças futuras no ambiente. E aí você não pode mexer a parede, está lá, né, o recorte do piso, né? Então vai deixar a coisa mais amarrada. Então é importante nós sabermos a natureza das paredes. Sempre é bom saber a natureza das paredes, que elas serão feitas na hora de nós calcularmos a nossa estrutura, tanto para levantar o carregamento, né, as ações, como também para estimar flechas, que é o nosso assunto aqui. E aí, pessoal, o que acontece? Existe o fenômeno da deformação lenta nas estruturas. E aí, com o passar do tempo, né, com a fluência que vai acontecendo, com a entrada de mais carregamentos, né, porque você desescorou, só tem um peso próprio, depois entra o contrapiso, revestimento, paredes em cima, e a estrutura vai continuar se deformando. E além disso, existe também, é claro, os efeitos da deformação lenta. De modo que você depois tem a flecha final, que eu estou chamando de FF. Então, FI, flecha inicial, ou flecha imediata, e essa flecha final seria uma flecha num tempo infinito, quando ela se estabiliza aí ao longo do tempo, né? Então isso aí, essa flecha ela vai crescendo ao longo do tempo até depois ela se estabilizar. Bom, para calcular a flecha, isso aí se você já fez uma disciplina de análise estrutural, você vai perceber que a flecha ela é uma constante, que aí é função do vão, do carregamento, né? Pode ser o vão elevado à quarta potência, o vão elevado à terceira potência,
é uma função linear do carregamento, até porque a gente faz aqui a análise linear, mas ela é inversamente proporcional, né? Ela é a função do mode de elasticidade, por isso que nós aprendemos a calcular esse mode de elasticidade no capítulo passado, e é inversamente proporcional também ao momento de inércia. Então, quanto mais inércia, menor a flecha, quanto mais elasticidade, quanto maior o mode de elasticidade, menor a flecha. Mas, basicamente, né, nós temos uma constante, definida ali o vão, dividido por EI, tá certo? Então, nos nossos estudos aqui, esses cálculos de flechas são cálculos, de certa maneira, demorados. E como eu falei, o curso aqui é um curso, digamos assim, curso manual, mas nós vamos utilizar alguns softwares, especialmente softwares livres, softwares gratuitos, que vocês puderam baixar para o computador de vocês, para então fazer uso. Então, para estimar flecha, nós vamos utilizar aqui o F2, que é um software excelente, né, que está disponível aí para profissionais e também estudantes que estão no mundo, né, da engenharia estrutural, tá bom? Muito bem, então como é que eu vou estimar flechas? Primeira coisa que eu preciso estimar é a flecha inicial. Eu quero saber a flecha inicial. Então vamos aqui entender todos esses aspectos. Então para eu estimar a flecha inicial, eu preciso saber que tipo de ação eu vou jogar ali na flecha inicial. Ou seja, combinações de carregamentos para a estimativa de flechas. Para a flecha inicial, que tipo de combinação? Eu tenho cargas permanentes, tenho cargas acidentais, né? E a gente já comentou todas essas cargas, né? Cargas acidentais são as cargas de utilização, eu preciso saber se ali é uma residência, preciso saber se ali é um escritório, se é uma sala de aula, se é um teatro, qual será o uso daquele ambiente? É uma loja? É uma loja de forro apenas? Preciso saber. E no caso que eu acabei de comentar, G é a carga permanente. Então, o que é que vai estar presente, o que é que vai estar atuando ali no momento que a laje for desescorada? Então vamos lá. Para o cálculo da flecha imediata, eu vou considerar o seguinte: não há pavimentação e revestimento executado ainda. Não há, né, ainda paredes sobre a laje. E não há carga acidental. Porque a laje não está em operação. Ali não está acontecendo aula, ali não está acontecendo. As pessoas não estão morando ali naquele espaço. Então, não há carga acidental, não há paredes executadas ainda, né? Na hora que eu desescorar, não há parede ainda, então ela vai descer sem parede. E claro que não haverá pavimentação, revestimento, contrapiso e nada disso. Então, uma maneira de eu estimar, eu vou dizer o seguinte, que naquele momento, né, eu vou ter a metade da carga permanente atuando, certo? E nenhuma carga acidental. Lembra que G é algo a ver com, né, o meu índice, é o que representa as minhas cargas permanentes, e Q é aquilo que representa as minhas cargas acidentais. Nesse momento, eu vou colocar metade da carga permanente e vou colocar zero de carga acidental. Assim, eu vou entrar numa equação, ou eu posso entrar no F2 com essa ação aí, né? Metade da carga permanente, porque eu vou considerar que o peso próprio é mais ou menos a metade da carga permanente. É isso que eu estou querendo dizer, que a metade do peso, a metade da carga permanente da estrutura é o peso próprio, o que é muita coisa. Bom, no caso de eu estimar a flecha final, aí eu vou precisar de mais elementos, né? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer essa combinação aqui, que é αf mais 1 vezes G mais π2 vezes Q. Então vamos lá. Isso aqui, para eu estimar flecha, eu tenho que fazer uma chamada combinação quase permanente, tá? Então eu vou utilizar ali o carregamento total da estrutura, quer dizer, eu vou utilizar que a estrutura está completamente carregada. Agora, é claro que a flecha provocada pela carga acidental é diferente da flecha da carga permanente, né? Porque a fluência ela é, de certa maneira, um fenômeno que acontece com cargas de longa duração. E as cargas de longa duração são as cargas permanentes, que estão sempre ali atuando. Acidental
ou variável, ora está atuando, ora não está atuando. Então, é uma sala de aula? Ora, os alunos estão lá, na hora do intervalo, os alunos saem, nas férias, os alunos não estão lá. Voltou às aulas, voltaram às aulas, os alunos vão estar, a sala está cheia de gente. Então, eu utilizo o carregamento total, mas a carga permanente, ela dá uma flecha diferente o mesmo valor de carga permanente, ele dá muito mais flecha do que o mesmo valor ali de carga acidental, por conta da natureza da carga. Então, vamos ter que considerar a fluência aqui, que está aqui nessa parcela, tá? E a carga variável ela vai dar valores reduzidos, porque como eu falei, ela, devido à sua natureza, como se diz, que ora atua, ora não atua, ela age de maneira diferente na flecha diferida, né? Então vamos ver como é que a gente calcula então esse fator chamado de alfa F. Então vamos lá, olha, aqui na NBR 6118, na tabela 17.1, está aqui o alfa F. Então ele diz o seguinte: quanto tempo a laje vai, qual seria o valor do alfa F no momento, porque eu quero ver o quanto é que a flecha vai acrescentar a partir do momento que eu desescoro a estrutura. Então é o seguinte, com 0,5 meses, ou seja, com 15 dias, estou estimando aqui que a laje vai começar a funcionar com 15 dias, então eu vou desescorar a laje com 15 dias. Então, com 0,5 meses ou 2 semanas, né, eu tenho esse valor de Xi, né? É um coeficiente que vai me ajudar a calcular o alfa F. É um coeficiente temporal, que vai de 0 até 2. Então, olha só. Com 2 semanas, o meu Xi, que eu vou chamar no tempo zero, é 0,54. E aí, no tempo infinito, né, que eu estou chamando aqui Xi do tempo infinito, que é mais de 70 meses, tá? Ele vai ser 2. Então, é um número que sai de 0, ele vai crescendo, e ele vai convergindo até se estabilizar em 2, tá? Então, aqui nós temos 2 menos 0,54 vai ser o meu alfa F, tá? Então, o alfa F é o que se no tempo, entre dois tempos, eu quero escolher aí o tempo infinito e o tempo zero, que é o momento que a laje é desescorada. Por isso que, veja bem, esse número aqui pode ficar menor se eu demorar mais a desescorar. Por exemplo, se eu passar ela com um mês escorado, olha só, esse valor vai de 0,54 para 0,68. Então, veja que faz muita diferença se eu demoro um pouco mais a desescorar, né? E entre 15 dias e um mês eu posso até fazer uma interpolação aqui linear entre esses dois números, tá? Bom, mas o fato é que o alfa F ele é Xi no tempo infinito e Xi no tempo zero. Deixa eu chamar a minha lousa aqui, gente. Vou chamar aqui a minha lousa. Espera aí, deixa eu chamar aqui a minha lousa. Vamos fazer aqui. O que eu faço para chamá-la? Tem que sair aqui um pouco. Renato, você podia cortar esse tempozinho onde eu estou chamando a lousa. Então, voltando. Então, vamos aqui observar como é que seria esse valor, né? Vou pegar aqui a minha calculadora para a gente estimar esses valores. Então, vamos lá. Que se tempo infinito, 2. Então, vamos aqui na minha lousa. Então, vamos aqui. Que se no tempo
infinito, né? T igual, T igual a infinito, né? T infinito direto. Que se no tempo infinito é igual a 2. Que se no tempo zero, vou chamar de T0. Aí, como eu estou escolhendo aí 15 dias, eu vou colocar aqui 0,54. Então, 0,54. Então, o alfa é a diferença do QC do tempo infinito menos o QC do tempo zero. Então, vamos lá. Alfa F vai ser igual a 2 menos 0,54. Eu estou deduzindo isso aqui, mas depois a gente vai deixar ela bem simplificadazinha e vocês não vão precisar ficar voltando para cá. Então, 2,54 menos dá 1,46. 1,46, tá? Muito bem. E aí, na minha equação, eu tenho que alfa F mais 1 vezes G. Vamos já voltar para ela, tá? Vamos olhar agora o Q, tá? O Q, eu tenho aqui esse multiplicador, que é o Psi2. Então, o Psi2, na NBR 8681, eu preciso saber que tipo de uso é que eu vou dar naquela laje. Então, na tabela 6 da norma 8681, eu tenho aqui o seguinte: 04 é quando eu tenho edifícios comerciais, ó. Edifícios comerciais, de escritórios e de acesso público. E se eu tiver residenciais, é 03, ó. Locais em que não há predominância de pesos e de equipamentos que permaneçam fixos por longo período de tempo, nem de elevadas concentrações de pessoas. Número 1, edificações residenciais de acesso restrito. Então aqui eu tenho o Psi, que é 03 ou 04. Se você não quiser ficar consultando, a gente vai fazer para o pior caso, que vai englobar os edifícios residenciais e os comerciais. Então você coloca aí um 04, fica a favor da segurança, mas pode ficar voltando para 03, 04, só ficar se lembrando do Psi2, tá? Então, vamos aqui, Psi2 pode ser 03, residencial, ou 04, se for uma edificação comercial. Ok? Seguindo aqui, então a gente fica o seguinte, ó. Vamos voltar aqui. Vou só fazer a conta. Olha só a conta aqui. Eu vou pegar. Vamos voltar aqui. Olha só. 1 mais alfa F mais 1 vezes G. Então vamos lá. Como é que fica a minha combinação de serviço aí, né? Como é que fica a minha combinação? Olha só. Subir aqui. Então, o meu... Hoje a minha luzinha aqui está meio torta. Então, FD em serviço vai ser alfa F mais 1 vezes G mais Psi2 vezes Q. Bom, se você não quiser ficar olhando, se lembrando disso, tá? Só nesse caso, você vai fazer uma simplificação. E é o seguinte. Alfa F 1,46 mais 1, né? Vezes G mais... Aí você pode colocar pelo pior, né? Porque aí abrange dois casos, tá? Mas pode trocar se você quiser. Então, 1,46 mais 1 dá 2,46. Aí você pode também simplificadamente colocar aqui 2 vezes e meia a carga permanente mais 0,4 da acidental. Não, professor, eu quero uma coisa mais precisa. Não tem problema. Se você quiser mais precisa, aí você pode deixar esse 1,46. Você pode vir aqui. Não vai dar também essa diferença toda. Ah, é residencial, eu quero fazer para o mínimo possível. Então, 2,46 G
mais 0,3 Q residencial. Fica bem, tá? Fica bem em cima. Ok? Então, é daí que vem essa expressão. Então, quando eu vou calcular, no final das contas, eu vou fazer essa combinação quase permanente. Isso aqui, gente, é o fator que está levando à fluência. Isso quer dizer o quê? Que a flecha final, né, ela é 2 vezes e meia, aproximadamente 2 vezes e meia, a flecha inicial. Né? Só que aqui, eu não estou colocando a carga total P, eu estou colocando só G. E aí eu tenho aqui a permanente que ela faz diminuir, 0,4 ou 0,3, tá? Tanto que tem gente que, para simplificar as coisas, tira aí uma média e coloca 2,3. Softwares como o TQS, por exemplo, ele simplesmente coloca um fator de fluência aí, para prever essa deformação lenta, de 2,3. Então, a gente está fazendo aqui de maneira bem precisa, de maneira bem detalhada. Então, vamos seguir esse raciocínio, tá bom? Bom, se você quiser verificar também a questão da vibração, né, o que é a flecha de vibração? É a aceitabilidade sensorial provocada pela carga acidental. Então, você vai calcular a flecha apenas para a carga acidental, tira a carga permanente. Bom, flechas limite. Então eu tenho que calcular essas flechas e aí eu tenho que comparar com as flechas limites que estão lá na NBR 6118. Então vamos lá. Se eu quero observar a carga total, então eu vou ter que vir aqui em aceitabilidade sensorial. Tá? Então o limite do limite, ó, razão da limitação é visual, porque senão você vai começar a perceber, né? É como aqui a gente diz, né? A viga selou, a laje selou. Você vê, né, a curvatura provocada pela flecha. Então, rapaz, selou. Então já é uma questão de aceitabilidade sensorial. Você não quer ver uma estrutura deformada. Então, para que isso não seja percebido, o limite do deslocamento é o vão sobre 250. Então tem que olhar bem esse aspecto aqui e a gente tem que considerar o deslocamento total. Outra questão, que é essa aqui, que é vibrações sentidas no piso. Ó, tá? Vibrações sentidas no piso devido às cargas acidentais. L sobre 350. Então a gente vai calcular a flecha da carga acidental e comparar com L sobre 350. Se ela der maior, provavelmente ali aquela laje vai vibrar, certo? O que mais? Esse aqui é um aspecto importantíssimo se eu tiver paredes, ó. É a tabela 13.13 da NBR 6118, continuação da tabela. Se eu tiver paredes, ó, efeitos em elementos não estruturais. Então, se eu tiver parede, o que acontece? Alvenaria, caixilhos e revestimento. Então, após a construção da parede, eu não posso ter uma flecha maior do que 1 milímetro, ou L sobre 500, tá? 1 milímetro não, 1 centímetro, que são 10 milímetros. Então, claro, é por isso que eu preciso saber a flecha inicial, porque eu preciso subtrair a flecha final da flecha inicial, porque essa diferença de flechas é que vai dizer o quanto ela deslocou após a construção da parede. Porque a flecha inicial, se ele desceu ali 1 centímetro, 1,5 centímetros, aquilo não vai afetar a parede, porque a parede não está construída ainda. Então é importante isso aqui. É por isso que a gente precisa calcular a flecha inicial e depois a flecha final. E essa diferença entre essas flechas é que a gente tem que olhar aqui no efeito em elementos não estruturais, no caso de paredes. Claro, se eu tiver divisórias leves, né, tipo drywall, né, outros tipos de caixilhos, aí eu posso colocar no lugar de 1 centímetro, posso ver o limite de 2,5 centímetros e aqui é L sobre 250, tá bom? Outra coisa importante também é a questão da contraflecha. Eu não posso também resolver tudo com contraflecha. Às vezes a laje não passa. Aí o pessoal diz, não, pois coloca a contraflecha. O limite máximo da contraflecha é L sobre 350. Eu não posso colocar mais do que isso, tá? Então é um remédio que tem uma dosagem máxima. L sobre 350. Eu não posso colocar mais do que isso aí de contraflecha, tá bom? Então, vamos fazer aqui um resumo.
Muito bem. Flecha total. Ela é o seguinte, eu vou comparar a minha flecha final com L sobre 250. Certo? Então, se não passar aí, eu já preciso aumentar a laje, subdividir a laje, fazer alguma coisa na laje. Tá? Paredes. Então, flecha após as paredes. Então, a flecha após as paredes é a flecha final menos a flecha inicial. Que eu estou simplificando aqui, geralmente é o mais comum numa casa, né? Parede, alvenaria, 1 centímetro. Claro, pode ser 2,5 centímetros se for drywall. Então vamos simplificar. 1 centímetro ou L sobre 500. Então eu tenho que comparar essa diferença. Flecha após as paredes, flecha final menos a flecha inicial. E a flecha de vibração, né, que a gente chama de FV, vai ser comparado com L sobre 350. Então eu preciso fazer pelo menos estas 3 verificações aí. Pronto, então a parte mais teórica, né, está vista sobre a estimativa das flechas. E aí, na sequência, quando começarmos a fazer os exercícios, a gente vai então fazer uso de todas essas informações. Então é preciso que vocês então estejam bem familiarizados com esses aspectos que nós consideramos aqui, para que possam ter um bom entendimento dos exercícios que faremos nas próximas aulas, tá bom? Ficamos aqui com o capítulo 5. O próximo capítulo que trata da parte de flexão simples em laje treliçada, tá bom? Abraços e até a próxima aula.